Homem é preso por agredir um cachorro a marteladas no norte do estado. Segundo ele, o animal teria quebrado um objeto em casa. E agosto começa com bons números na saúde. A vacinação segue avançando em Santa Catarina e o estado já atingiu 100% da estimativa dos grupos prioritários vacinados. Temperaturas continuam geladas. Hoje a mínima ficou negativa na Serra Catarinense outra vez. Olá, boa noite para você que está chegando agora com a gente aqui no SCC SBT. Muita informação e a gente já começa falando sobre a energia elétrica. Está pesando no bolso do consumidor, né? E ela foi um dos itens que mais influenciou, inclusive, a disparada da inflação. Para se ter uma ideia, é a maior alta para meses de julho desde o ano de 2004. Você vai entender na reportagem, olha só. Quando tudo está caro, todo mundo vira especialista em economizar. E diminuir o consumo de energia é uma das saídas para conseguir fechar as contas no final do mês. Cuidar para não ligar a máquina de lavar roupa junto com o chuveiro elétrico. Sempre desligamos as luzes. O banho, a gente tem, como é que vamos dizer assim, controla, né? O tempo de banho. O tempo de roupas, passar roupa. Faz a passagem manual. O aumento de 4,79% no preço das contas de luz fez a prévia da inflação saltar. A inflação é usada para explicar o aumento no preço dos produtos. E com essas altas, ela faz com que o dinheiro perca valor, já que ele não acompanha a alta nos preços. A energia elétrica ela acaba também impactando o valor dos produtos como um todo, né? Afinal, ela é um insumo de produção. Então, as empresas utilizam da energia elétrica para poder produzir os seus produtos. Além disso, nós temos também o consumo direto, né, do consumidor final da energia elétrica, e com essa onda de frio, com o inverno e tudo mais, nós temos, querendo ou não, um aumento no consumo. O jeito é tentar não consumir energia e, quando consumir, usar de maneira mais eficiente, para tentar economizar. Utilizando melhor, por exemplo, a iluminação natural de casa, abrindo as janelas, desligando algumas lâmpadas. Caso a gente precise utilizar energia elétrica, que a gente utilize ela de uma maneira mais eficiente. Como que a gente faz isso? Por exemplo, se eu for comprar um eletrodoméstico, eu sei que um eletrodoméstico com selo Procel, ele consome menos energia do que um que não tenha selo Procel para desempenhar a mesma função. E aquelas dicas que todo mundo já conhece seguem valendo. Trocar a iluminação incandescente, fluorescente, né, por iluminação LED. Sobre o chuveiro elétrico, ainda a gente tem a questão da mudança de posição do seletor do modo inverno ou verão, né? Agora que a gente está no inverno, né, a gente mantém no modo inverno. Mas tem alguns dias quentes aí no mês, né? Não são tão frios quanto foi recentemente, né? Que aí é possível você mudar para o modo verão ou para o modo intermediário ali, né? Que é uma água um pouco mais morna. Com as contas e as dicas na ponta do lápis, na hora de economizar vale de tudo, e inclusive a ajuda de todo mundo. E eu recebo muitas amigas, volta e meia elas deixam a luz ligada num quarto, o meu menino mais velho vai lá e desliga. E olha, bota a mão na cintura e diz assim, tem que economizar. A gente vai criando esses hábitos, né? Mudando o nosso comportamento para tentar amenizar na conta no fim do mês. Agora, olha só esse acidente de trânsito registrado hoje em Rodeio, no Vale. Um motorista de um carro teria atingido um adolescente logo depois de um motociclista e, por isso, por último, bateu em um poste. Esse é o relato de testemunhas que estavam ali no local do acidente, no momento em que tudo aconteceu. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o adolescente com suspeita de trauma crânioencefálico. Depois de receber medicamento, a vítima foi encaminhada pelos bombeiros para o Hospital Oase, em Timbó, no Vale do Itajaí. Susto grande realmente, né? E olha só essa outra história. Um homem de 48 anos morreu depois de dar entrada no hospital com ferimentos de faca. O principal suspeito é o cunhado dele. A esposa da vítima disse à polícia militar que o irmão dela, de 26 anos, esfaqueou o marido depois de um desentendimento entre eles. E logo depois o suspeito fugiu em uma motocicleta. Esse caso aconteceu no centro da cidade de Leoberto Leal, na Grande Florianópolis. O suspeito permanece foragido.
Depois do intervalo, maus tratos contra animal. O homem agrediu um próprio cachorro a marteladas no norte do estado. E ainda, obras do contorno viário rompem cano e deixam centenas de famílias desabastecidas. Mais um dia sem água aqui no bairro Jardins Bela Vista, em Palhoça. Os moradores já estão até se acostumando a abrir a torneira e nem sinal de água. Se ficar sem água um dia já é ruim, imagina quando isso se torna uma rotina. Moradores de Palhoça estão convivendo com essa situação por causa de um encanamento que passa bem no meio da obra do contorno viário. Você vai entender na reportagem. Cestos de roupas cheios. Na pia tem mais louça suja do que limpa. Tudo à espera da água chegar. É complicado para quem tem filho, né, que depende de tudo da gente, sempre tá fazendo alguma coisa, lavar a roupa para ele ter roupa para usar nesse inverno, nesse frio ainda, é bem complicado. E a louça a gente vai deixando para depois, até a gente receber ok, terminaram de arrumar o cano. Daí a gente espera a água vir, daí quando tiver ali na frente enchendo a caixa, daí a gente volta à vida normal. As famílias que moram no bairro Jardins Bela Vista, em Palhoça, já perderam as contas de quantas vezes ficaram sem água só neste ano. Já ficamos 17 dias sem água, já ficamos 14 dias sem água. A gente já está meio que se acostumando, não concordando, mas a gente já sabe, chegou o final de semana e muitas das vezes é a semana inteira. E sempre tem uma desculpa. É uma hora que a bomba não consegue bombear a água até aqui em cima, porque nós moramos na parte mais alta dos jardins, o jardim 1, 2, 3. Outra hora foi porque uma máquina estourou e quebrou um cano. Agora a obra do contorno viário rompeu outro cano, então sempre tem uma desculpa, mas eu gostaria de frisar que o quê? A conta chega. Esse vídeo o Thiago fez hoje pela manhã, quando acordou e viu que não tinha água na torneira. O vazamento deixou centenas de pessoas sem água mais uma vez. De segunda-feira passada, da semana passada, de lá para cá já estouraram 6 vezes esse cano. O dia todo arrumando e até chegar a água aqui em cima demora. Daí chega no outro dia, estoura de novo. Daí até quando vai isso aí? O cano já foi trocado. Até o vazamento que ficava aqui, foi resolvido. Mas essa não é a única questão. É que esse cano é o único meio de levar água aqui de baixo para as casas que ficam lá no alto do morro. E justamente esse cano está no meio de uma obra do contorno viário. E olha só, o cano continua à mostra, dividindo espaço com as máquinas que trabalham no local, onde estão escavando uma espécie de galeria. A prefeitura diz que não tinha como saber que o cano ficaria exposto, já que a obra do contorno viário não pertence ao município, é um projeto federal. Informou ainda que solicitou à empreiteira que as equipes da SAMAI possam acompanhar as obras. No final da tarde, os moradores foram avisados que os registros já estão abertos, mas até a água chegar nas casas leva horas. Por enquanto, nada. Por nota, a Artérias Litoral Sul, responsável pela obra do contorno viário, informou que assim que identificou esse problema, acionou a SAMAI para providenciar o reparo. Disse também que já estão trabalhando em parceria com a Prefeitura a fim de evitar que novos incidentes ocorram, né? Já que as pessoas já estão passando por isso e já passaram diversas vezes desde o início desse ano. E mudando de assunto, o mês de agosto começou gelado em muitas cidades catarinenses. Olhem só como foi o amanhecer de hoje em São Joaquim, na Serra. Tudo branquinho, branquinho, o céu azul, o sol nascendo, os cavalos correndo e aproveitando para se esquentarem, né? Lindas imagens. A mínima no município foi de 0,98 grau negativo. Outras cidades da Serra também amanheceram bem geladas. Em Urupema, a mínima foi de menos 4,24 graus. Em Bom Jardim da Serra, 3,72 graus negativos. Em Urubici, menos 2,31 e ainda tem muitos dias de inverno pela frente. A primavera só chega no dia 22 de setembro. E agora vamos ver então a previsão, como fica o tempo para amanhã. Olha só.
A quarta-feira será muito parecida com o dia de hoje. Em algumas regiões, as nuvens aumentam no decorrer do dia. A partir da tarde, pode ter chuva fraca no litoral. Durante a madrugada e manhã, as temperaturas vão estar baixas no oeste, meio-oeste e Planalto Sul. E pode ter geada fraca, principalmente nas áreas mais altas. Em Florianópolis, o sol aparece, mas à noite pode chover. Mínima de 8 e máxima de 24 graus. No norte do estado, mínima de 13 em Joinville. Em Blumenau, sol entre nuvens e mínima de 9 graus. Na Serra, mínima de 6 e máxima de 18 graus em Lages. Em Criciúma e Chapecó, o dia vai ser ensolarado, com máxima de 21 graus nas duas cidades. Olha, depois do caso de um cachorro que foi amarrado em um trilho de trem, resgatado, mas que infelizmente morreu em Joinville, agora um outro episódio de maus-tratos contra animais foi registrado. Dessa vez, o cachorro foi agredido a marteladas pelo próprio dono. O repórter David Sacramento é quem tem as informações. Olá, Bruna, é isso mesmo. O dono do animal disse à polícia que ficou irritado com a cadela após ela quebrar um objeto dentro de casa. E então pegou um martelo e deu diversos golpes no animal. Segundo o delegado Eduardo Mendonça, os vizinhos notaram movimentação na casa do homem de 55 anos e perceberam que ele estava desferindo diversos golpes de martelo na cadela. Os vizinhos também disseram que o homem é acostumado a maltratar os animais de estimação. O agressor tinha mais 2 cachorros e um cavalo na casa e eles foram apreendidos pela guarnição. O homem vai responder ao inquérito policial e também será indiciado por maus tratos ao animal. David Sacramento para o SCC News. Em Blumenau, no Vale, os motoristas e cobradores do transporte coletivo decidiram paralisar as atividades. Ontem, os trabalhadores convocaram uma reunião e a empresa responsável não compareceu. Olá, Bruna. Motoristas e cobradores de ônibus decidiram paralisar as atividades depois que a empresa que tem a concessão do serviço não compareceu e não enviou nenhum representante para a reunião que estava agendada para a tarde de ontem, para decidir os reajustes salariais. O transporte coletivo não funcionou até às 7 horas da manhã. A situação pegou muita gente de surpresa, além de aumentar também o movimento no trânsito pela manhã. O sindicato que representa a categoria convocou uma coletiva de imprensa e informou que não descarta novas paralisações durante essa semana. Já a empresa que administra o serviço informou em nota que já havia feito contato por telefone com o sindicato no dia 29, agendando uma nova data para a reunião e que lamenta os prejuízos para os trabalhadores e para a população. Eu volto com você aí no estúdio. Agora a gente vai para o sul do estado, porque alguns municípios da região já estão bem avançados na vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. Já tem cidade, por exemplo, que vai vacinar os jovens de 24 anos. Marco Búrigo, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente isso. É o município de Imbituba que avança bastante na faixa etária de vacinação na campanha, contra a Covid-19. Em Imbituba, jovens com 24 anos ou mais já podem receber a primeira dose do imunizante amanhã, a partir das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde, na Policlínica Central, na cidade, jovens moradores de Imbituba. Na quinta-feira, jovens com 23 anos ou mais também poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já em Tubarão, amanhã, quarta-feira, jovens com 25 anos ou mais recebem também a primeira dose do imunizante e a vacinação em Tubarão acontece no estacionamento do Farol Shopping. E a vacinação começa às 9 horas, vai até às 2 horas da tarde no sistema drive-thru. Para os pedestres, a vacinação é a partir das 11 horas da manhã, também no estacionamento do Farol Shopping em Tubarão. Já aqui em Criciúma, pessoas com 30 anos ou mais recebem a primeira dose nessa quarta-feira nas 46 salas de vacinação aqui do município. As salas de vacinação abrem às 8 horas da manhã e ficam abertas até às 5 horas da tarde. E para você aí de casa que quer saber mais informações sobre a vacinação aí na sua região, é só apontar a câmera do celular com internet para o QR Code que está aqui na tela e você vai ter todas as informações que estão lá, inclusive, Bruna, no nosso portal, o sc10.com.br. Bruna, volto com você. É isso, obrigada, Marco. Falando ao vivo aí de Criciúma e atualizando essas informações sobre a vacinação que está avançando bastante
e nas faixas etárias no sul do estado, inclusive já está em 24 anos. E a vacinação continua avançando em Santa Catarina. O estado alcançou a marca de 100% dos grupos prioritários vacinados com pelo menos a primeira dose. Os números trazem mais tranquilidade para quem já foi vacinado, mas os cuidados, claro, ainda precisam continuar. Eles são veteranos da caminhada e agora são veteranos do grupo de vacinados. O seu Florismundo, de 71 anos, e a dona Neila, de 72, fazem parte do grupo prioritário e já tomaram as 2 doses da vacina e já saem de casa mais tranquilos. Agora sim, com as 2 vacinas, a gente está mais à vontade para fazer a caminhada. Um alívio maravilhoso, né? Isso aí dá força para a gente ficar tranquila, né? A vacina é tranquilidade. Santa Catarina atingiu a marca de 100% da estimativa dos grupos prioritários vacinados. São mais de 2 milhões de catarinenses que já tomaram pelo menos a primeira dose. O avanço na imunização já traz resultados positivos no cenário da pandemia no estado. Ele não é um dado ainda que nos dá tranquilidade de imunização da população catarinense, mas é um dado muito importante, porque as fases iniciais 1, 2, 3 e 4, aquelas postas pelo PNI lá no final do ano, no nacional, que foi reproduzido pelo Estado, então já traz mais de 100%, que isso é uma estimativa, né, do número de pessoas já vacinadas, inclusive com um percentual bastante grande da segunda dose. Claro que tem reflexo, a gente percebe claramente a mudança da faixa etária das pessoas acometidas pelo coronavírus. E também uma certa diminuição no número de casos, que me parece que tem relação com isso também. Essa marca leva em consideração um número estimado de cada categoria. Por isso, alguns grupos ultrapassam os 100%, como os trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e pessoas de 70 e 74 anos. A expectativa agora é que até o final do mês, todos os catarinenses com mais de 18 anos estejam vacinados. E nós colocamos, então, um plano de vacinação até 31 de agosto, com pelo menos uma dose para as pessoas acima de 18 anos. Claro que isso depende da entrega das vacinas por parte do Ministério da Saúde, que tem cumprido a sua promessa, e pelo quantitativo de doses que percebemos que vai ser entregue já por calendário posto pelo Ministério, nós iremos sim cumprir o nosso calendário. Enquanto a vacinação não atinge toda a população, resta seguir os cuidados. Nós estamos nos sentindo muito bem, mesmo assim a gente não aliviou, né? A gente continua com os mesmos cuidados, com o gel, com o isolamento, né? Até isso aí cessar definitivamente, né? No mês de julho, 97 dos 295 municípios do estado não registraram nenhum óbito causado pela Covid. É o maior número de cidades sem mortes pela doença desde o mês de fevereiro. Segundo o governo do estado, essa melhora nos números da Covid-19 é resultado do avanço da vacinação aqui no estado de Santa Catarina. Mudando de assunto, das 50 cidades que mais geraram empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021, 6 são aqui de Santa Catarina. É o terceiro melhor resultado do país. São 126 mil vagas com carteira assinada só nos primeiros 6 meses de 2021. Segundo dados do Ministério da Economia, das 50 cidades que mais geraram empregos, Santa Catarina tem 6 nessa lista. Entre elas está Itajaí, com 6.400 novas carteiras assinadas, 2.000 vagas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Itajaí já há tempos vem fazendo com que, diversificando a economia do seu município. Nós temos o setor portuário que respondeu muito e mesmo durante a pandemia cresceu. O setor da construção naval vem respondendo bastante e, claro, o setor de serviços. Constantes e novas redes de mercado vieram para Itajaí, a rede hoteleira cresceu bastante e o setor de serviços vem respondendo bastante por esses números. O balcão de empregos da cidade oferece todo o suporte para quem quer tentar uma vaga. Lá, o candidato aprende desde como fazer um currículo até aulas de como se comportar em uma entrevista de trabalho, facilitando o caminho para quem quer uma oportunidade. Ele pode ser de maneira física, ou seja, a pessoa pode procurar fisicamente o balcão. Ele está lá aberto das 13 às 19 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira, em que ele pode olhar as vagas que estão disponíveis e lá fazer o seu cadastro e consequentemente, a tentativa do emprego. Também pode fazer pelo aplicativo, o Conecta Aí, que o município tem. Ele pode entrar pelo aplicativo, ver as vagas disponíveis, mandar um e-mail para a secretaria e aí sim se cadastrar a uma das vagas disponíveis. Chegou a hora de conferir o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10 com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa.
Olá! Olha que história inspiradora. Seu Manuel, morador de Xaxim, no Oeste, começa a escrever um novo capítulo aos 81 anos. Ele não conseguiu terminar o ensino fundamental, mas se engana quem pensa que o tempo foi motivo para desistir. Seu Manuel retorna para a escola com um brilho no olhar e um encanto por novo conhecimento. Entenda mais no portal. E tem catarinense na final do arremesso de peso nas Olimpíadas. Darlan Romani, de Concórdia, atingiu a marca de 21,31 metros. Estamos na torcida. Para saber mais, acesse scc10.com.br. Até amanhã. Olha, uma última informação. Atenção, estudantes, porque começou hoje o período de inscrições do SISU, sistema que seleciona alunos para instituições públicas de ensino superior a partir das notas do Enem. O prazo vai até sexta-feira. Pode se candidatar quem participou da última edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e não tirou nota 0 na redação. Para se inscrever é bem simples, é só você acessar o site sisu.mec.gov.br e clicar na opção Fazer Inscrição. O resultado das seleções vai ser divulgado na semana que vem, dia 10. Então você tem aí até sexta-feira para acessar o site e fazer a sua inscrição. Quem sabe essa é a sua oportunidade. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Cuide-se. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20 da noite. Até lá!